Paz do Senhor, igreja. Amém? Pode se assentar, meus queridos. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor Diego, juntamente com a sua esposa. E essa amada igreja, irmãos, que já faz parte do meu coração aqui. Eu já convidei o pastor Diego 2 vezes para ir lá em Cajati, mas ele não foi ainda, irmão. Eu vou perdoar ele porque ele não podia ir, mas na próxima não vou aceitar um não como resposta. Mas minha gratidão a Deus, meus queridos, por poder estar aqui com vocês essa noite, essa noite de comunhão e plantio. Deus me deu uma palavra para compartilhar com vocês essa noite, meus. Mas antes de começar aqui, eu queria, assim, falar algo para você essa noite. O que você tem plantado? O que você tem semeado? Eu fiquei pensando esses dias, pastor, desde que eu recebi o convite, uma palavra para estar ministrando aqui. Deus colocou no meu coração essa palavra. Mas ele disse para mim, antes de você começar isso, diga à minha igreja que muitos que estão ali têm grandes projetos no seu coração. Têm sonhos. Mas eles não entenderam ainda a lei da semeadura. O plantio. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Faça um propósito com Deus essa noite. Você tem um envelope para dar para trazer aqui para mim, irmão? Não pode ser um envelope que vocês usam de oferta, de dízimo aí. Amém? Pode trazer. Eu não comentei nada com o pastor Diego, não, pastor, mas é uma coisa assim que Deus, ele tem falado comigo e acerca da igreja. De pessoas que têm sonhos grandes. Irmão, para você alcançar aquilo que os outros não alcançam, você tem que fazer aquilo que os outros não fazem. Então, eu não estou aqui hoje para falar para você pegar um envelope, não. Eu estou aqui para você pensar no sonho que você tem tido, nos projetos que Deus falou comigo antes de eu sair de casa, essa madrugada, de uma pessoa aqui que tem um sonho grande. O projeto teu é grande, mas até agora você não viu condições para fazer ainda. Deixa eu dizer uma coisa para você. Faça um propósito com Deus essa noite. Quem sabe hoje, antes de eu sair daqui, você faz esse propósito. Quem sabe durante essa semana aqui, olha, antes de encerrar esses dias, você vai trazer aqui o seu propósito. Seja objetivo, tá? É com esse propósito que está no teu coração. Deus vai abrir essas portas para você. Eu quero testificar aqui um propósito que um irmão lá na nossa igreja fez. E eu falei assim para ele, você foi abusado. Que na realidade ele queria comprar um caminhão. Mas ele faz as contas dele lá e ele falou assim, pastor, tinha que ser um financiamento direto pela empresa, ou pela Mercedes, ou por uma dessas empresas. E eu não consigo, já tentei, faz 4 anos que eu estou tentando. E esse ano, pastor, num dos nossos 12 dias de clamor, ele fez um propósito com Deus. No último dia. No penúltimo dia ele fez o propósito, no último dia ele levou esse propósito. E aí ele falou assim, bom, eu vou fazer uma proposta para 2 empresas. Vou levar a mesma proposta. Se Deus abrir a porta em uma delas, que é o que ele estava esperando, uma delas,
Isso foi no domingo, uma segunda, terça, quarta. Quarta-feira ele recebeu uma resposta. As duas empresas que ele mandou, as duas liberaram. Eu estou falando algo em torno de 2 milhões de reais. Ele não conseguia um, irmão. Não deixe que nada limite os teus sonhos. É necessário plantar, é necessário semear. Você está entendendo? A única pessoa que pode induzir você nessa noite é a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Se você conseguir entender isso, você vai poder chegar aonde as pessoas não chegam. E cuidado com quem você anda, irmãos. Um pouquinho sobre isso que eu vou falar essa noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Números, capítulo de número 13. É um texto bem conhecido, irmãos. Eu vou ler 2 versículos aqui, 3 versículos, porque eu creio que a maioria dos irmãos conhece esse texto. Quando Deus dá uma ordem a Moisés, no versículo, capítulo 13 de Números, versículo 1, ele diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais enviarás um homem, sendo cada qual um príncipe entre eles. Pessoas escolhidas a dedo. Moisés, pois, enviou ao deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor, e eram todos eles homens principais dentre os filhos de Israel. Meus queridos, olha, Deus, ele deu uma ordem para Moisés. O que está acontecendo, irmãos, é que eles estão bem próximo da promessa. Eles não estão distantes das promessas. Mas eles não conseguem se mover. Por que eles não conseguem se mover? Porque Deus deu uma ordem para eles e disse o seguinte: só se move quando a nuvem se mover durante o dia, ou quando a coluna de fogo se mover durante a noite. E a nuvem e aquela coluna, elas ficaram estagnadas no lugar. Elas não se moviam. E eles estavam ali, ansiosos. Irmãos, era só atravessar o Jordão para tomar posse daquilo que Deus lhes havia prometido. Mas o que Deus faz agora é o seguinte: olha, pega alguns homens, Moisés, e envia eles, 12 homens, 12 espias são enviados àquela terra. Aí eles atravessam o Jordão e começam a verificar que tudo aquilo que Deus falou estava certo. A terra era boa, o fruto é bom, o negócio lá é maravilhoso. Mas tem um probleminha: as cidades lá são fortificadas, os homens lá são valentes de guerra, existem gigantes lá. Aquilo não é possível para nós conquistarmos. 10 daqueles homens voltaram com esse relatório. Preste atenção que depois você vai ler em casa, irmãos. Não vai dar para a gente ler tudo aqui. Você vai ler em casa que eles não permitem que Josué e Caleb se manifestem. Mas os 10 se reúnem e fazem um relatório. E diz assim: é tudo como Deus falou que era, porém impossível de se conquistar. Irmão, tudo que Deus fez, aquilo que Deus lançou como promessa, é para você, porém não vai ser, fala para o irmão, fala assim, não vai ser fácil, irmão. Não vai ser de mão beijada que você vai possuir isso. Por isso que Deus mandou eles antes. Vai lá e olha, vê lá. Tem luta lá para vocês enfrentar, tem adversidade, tem problemas e tem dificuldades. Deus quer saber se você está disposto a alcançar, a vencer as barreiras, a vencer as dificuldades, a vencer as adversidades, para entrar na terra que Ele prometeu, para tomar posse daquilo que Ele prometeu para você. Você está disposto, irmão? Está disposto a enfrentar? Porque 10 deles vieram e eles fizeram uma confusão, irmão.
Por isso que não dá para andar com pessoas que não entendem o que é a promessa de Deus. Por isso que não dá para andar com aquelas pessoas que quando Deus fala com você, ela fica assim, toma cuidado, viu? Não é bem assim não. Não, irmãos, não é bem assim. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, e eles não se abalam, mas eles permanecem para sempre. A palavra do Senhor nos diz, olha aqui, que o Senhor Jesus, Ele disse ali para a irmã de Lázaro, já não falei para você que se você crer, você verás a glória de Deus. Tudo depende daquilo que eu creio. Josué e Caleb tomaram posse da palavra que Deus havia dito. Eles haviam caminhado no deserto, irmãos, visto prodígios, visto maravilhas, milagres, sendo sustentado pela poderosa mão de Deus. Mas de repente, no primeiro probleminha que tem, eles querem, depois vocês vão ler lá, irmão, lá o versículo, capítulo 14 do livro de Números, vocês vão ver que eles se reúnem e contam uma história para o povo chora a noite inteira, irmão. Fala para o irmão assim, depois diz que confia em Deus. E depois diz que confia. Depois de tudo que passou, de tudo que viu, está lá chorando, porque 10 camaradas foram lá e falaram assim, vamos apedrejar Moisés, vamos levantar outro líder e vamos voltar para o Egito. Já estava todo mundo querendo voltar para o Egito. Quer dizer, ninguém estava preparado para ir para frente, mas para voltar para trás está preparadinho, irmão. Até chora para voltar para trás. Eles choram, eles se lamentam. Mas quando aqueles homens dizem assim, olha, vamos apedrejar Moisés, Josué e Caleb, a Bíblia diz que a glória de Deus, ela se manifesta ali, naquele lugar. Você está entendendo? Porque Josué e Caleb começam a dizer assim, gente, para com isso, Deus já prometeu aquilo, é nosso, é só a gente entrar lá e tomar posse. É Deus que vai na frente, é Deus que vai fazer. Sabe qual é o seu problema? Você confia demais em você mesmo. E quando você chega para fazer alguma coisa, você vê que você é bem limitado. Você é bem fraquinho, irmão. Bem fraquinho. Porque é Deus que nos fortalece. Se você não puder entender isso, meu irmão, aqueles 10 homens viram tudo. Irmão, aqui vai acontecer algo. Tem gente que fala assim, o povo andou 40 anos no deserto. Irmão, aqui eles já estavam caminhando há um bom tempo. Já estava lá na beira do Jordão para atravessar, para entrar na terra prometida, andando no deserto. Há anos já andando no deserto. Aqui Deus vai dizer assim, ó, esse povo já é a 10ª vez que eles desconfiam de mim. Quantas vezes, fala para o irmão, quantas vezes você desconfiou de Deus já? Não está na 10ª não, né, irmão? Porque aqui foi na 10ª. Aqui na 10ª. Aqueles homens ficaram 40 dias observando aquela terra. Viram tudo que ela possuía, tudo que ela tinha. Voltaram. Fizeram o que fizeram. E Deus olhou e disse assim, ó, nenhum de vocês vai entrar lá. Lê lá depois em casa o capítulo 14, você vai ver que Deus vai dizer assim, olha, somente aqueles que tiverem abaixo de 20 anos vão entrar lá, porque abaixo de 20 anos é considerado menor, então não contava no meio do povo. Mas os acima de 20 anos, irmão, vou ficar ali 40 anos, a partir daquele momento Deus estabeleceu 40 anos aqui, vai morrer tudo do ladinho da promessa, pertinho da promessa, mas não vai tomar posse dela, porque não creu, ou porque deu ouvidos a alguém diferente. Irmãos, pergunta para o irmão bem pertinho, a quem você tem dado ouvidos? Fala assim, cuidado com quem você anda, com quem você anda conversando sobre as coisas de Deus, com quem você anda conversando sobre as promessas de Deus, quem é que você tem ouvido, hein? Quem que você tem ouvido? Pessoas que estão te confrontando, você diz assim, meu irmão, a hora que chegar a minha hora, Deus vai abrir as portas, vai abrir a janela dos céus e todos vão contemplar a glória de Deus sobre a minha vida. Você vai ver a boa mão de Deus me sustentando em todo o tempo, como tem me sustentado até aqui.
Porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você está entendendo? O que diz o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Mas é só para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Você está entendendo, irmãos? Porque você pega 10 homens que vivenciaram os maiores milagres, eles vão passar num lugar da primeira cidade, irmão, fortificada, chamada Jericó. Eles entram lá, eles conhecem lá uma mulher, uma prostituta, alguém que nunca tinha visto os milagres de Deus que eles viram, alguém que nunca tinha sido sustentado pelo Deus que aqueles homens foram sustentados, que caminharam com ele no deserto, mas uma mulher que ouviu falar do Deus de Israel, uma mulher que foi capaz de esconder aqueles espias, uma mulher que não tinha uma vida muito boa. A Bíblia diz que aquela era uma prostituta. Mas aquela mulher, ela vai chegar e vai dizer assim, ó, eu sei que vocês estão vindo para cá, e eu já ouvi falar do Deus de vocês. Não dá para vocês me preservar, não? E ela vai guardar eles. A fé que aquela mulher teve sem ver. Sem ver maná nascer do céu. Sem ver água verter da rocha. Mas bem-aventurados vão ser aqueles que não viram e creram. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos aqui, vendo Deus trabalhar, Deus agir, Deus mover, e nós não estamos crendo. E aí chega alguém, irmão, com a vida tudo arrebentada, falando assim, Senhor, dá para mim, eu preciso. Sabe aquela mulher, ali das terras de Tiro e de Sidom, aquela mulher que Jesus falou assim, olha filha, eu não vim para vocês, você está fora do projeto do Pai. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu tô sendo, né? Na verdade, Jesus olhou para ela e falou assim, não me é lícito tirar o pão da boca dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. A Bíblia diz que aquela mulher, ela se prostra. E era capaz de dizer, Senhor, eu não quero do pão, eu quero das migalhas. Porque se o senhor soubesse o quanto uma migalha dessa é preciosa para mim. E o filho às vezes está com o pão na mesa e não dá o devido valor. E aí chega alguém e fala assim, eu quero só das migalhas. E Jesus olha para ela e fala assim, pode ir, filho. A tua filha está curada. Você está entendendo, irmão? Não dá para a gente só chegar aqui e cantar. Tem um hino que diz assim, se eu me humilhar, né? Diante do teu altar. Não dá para a gente chegar só e falar isso, irmão. A gente tem que aprender a descer, nos prostrarmos diante do Deus Todo-Poderoso. Não achar que eu sou merecedor, eu não sou merecedor, mas a Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Você vê que essa mulher aqui que está em Jericó, irmãos, presta atenção, porque eu vou falar uma coisa sobre Jericó, porque em Jericó, irmãos, a primeira cidade, e naquela época era costume, irmãos, que toda batalha que tinha o povo, a nação que vencia, ela ficava com os despojos. Mas a Jericó, Deus fala assim, não, esse vai ser o dízimo da promessa. Não toque nada daí. Você conhece, sabe que um tal de Acã foi lá e pegou uma cunha de ouro, 200 ciclos de prata e uma capa babilônica, e você sabe no que deu. Foi tentar tirar uma vantagem, irmãos, achando que poderia se beneficiar, que Deus não vai se importar, irmão. Deus vai se importar sim. Deus falou, está falado. Você está entendendo?
Cuidado quando você conversa com pessoas que não sabem quem é Deus, não serve a Deus, e vai falar assim para você: ah não, Deus não vai se importar. Deus é amor, mas também é justiça. Aleluia. Deus é amor, mas também é justiça, para fazer cumprir a sua palavra. Deus vai rejeitar todo este povo aqui, irmão, e vai manter eles ali, ó, do ladinho da promessa. E disse assim para eles assim, ó: vocês vão só ver, vocês vão só saber, mas vocês não vão tomar posse dela. Você está entendendo? Tudo isso por causa da desconfiança. Tudo isso por falta de fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que eu entenda isso, meu querido. É necessário que eu compreenda qual é a boa, qual é a perfeita e qual é a agradável vontade de Deus, para que Deus, Ele venha me colocar lá. Porque Deus vai inserir eles naquela terra. E a primeira coisa que Deus vai fazer, depois que passa os 40 anos, é levar eles para lá. Deus vai dizer assim: olha, Josué, meu servo Moisés é morto, agora você pega esse povo e atravessa o Jordão. E vai tomar posse. Ó, não se esqueça de nenhuma dessas palavras. Antes medita nela de dia e de noite. Porque você vai se conduzir prudentemente. Você vai fazer com que isso venha prosperar os teus caminhos. Está tudo certo, Josué, está tudo certo. Ó, vai para lá. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Fechado, Deus, vamos embora. Aí Deus fala lá no versículo 9 do capítulo 1: Josué, mas eu tenho uma coisa para dizer para você antes. Esforça-te. Mas Deus não falou que ia ser com ele, irmão? Deus não falou que ia dar aquela terra? Por que eu tenho que me esforçar? Olha para o seu irmão e fala assim: tem que se esforçar, irmão. Não, você está equivocado, meu querido. Deus falou: estou aqui, Senhor. Se for da tua vontade, estou pronto para ficar rico. Eis-me aqui. É assim não, irmão. Deus falou assim para Josué: esforça-te e tenha. Meu irmão. Tem uns crentes desanimados por aí, não tem, irmão? Tem não? Não tem não? Hein? Mas eu já orei, mas é para orar e ter bom ânimo, irmão. Mas eu já clamei, mas é para você se esforçar mais. Mas mais ainda, mais. Você não quer mais de Deus para a tua vida? Você não quer mais de Deus para a tua casa? Você não quer mais de Deus para a tua família? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não fique assustado com as coisas, irmão. Tem crente que se ele passar perto, ele vê uma macumba, ele sai correndo. Vai que esse negócio pega em mim. Para com isso, irmão. Ei? E a graça de Deus que está sobre a sua vida? Jesus já libertou ou não libertou? Já transformou ou não transformou? Deixa eu dizer uma coisa, irmão, porque tem pessoas, cuidado, para você não ter passado e não ter pulado o processo de transformação e regeneração da sua vida. Porque algumas pessoas pularam o processo de transformação e elas estão dentro da igreja acomodada e acostumada com tudo. Não consegue mais sentir a graça de Deus. Não consegue mais orar. A gente já vai orar se Deus quiser. E você quer? Ou você não quer? Porque a palavra diz assim: clama a mim. Não é isso que Deus diz para Jeremias? Aonde Jeremias está, irmãos? Quando Deus fala com ele?
está no fundo da prisão. Lembra disso? Jeremias está no fundo da prisão. Deus não chega lá e fala assim: Jeremias, eu vim arrancar você do fundo dessa prisão. Prepara aí que eu vou abrir a porta e você sai correndo. Não. Deus chega para Jeremias. Jeremias está lá chorando. E Deus fala assim: Jeremias, clama a mim. E eu vou responder você. E vou anunciar a você coisas grandes e firmes que não sabe. Deus está falando de coisas que Jeremias precisa. Mas na nossa mente humana, irmãos, o que a gente acha? A gente precisa que Jeremias saia daí. Jeremias quer o quê? Jeremias quer se livrar daquela prisão. Jeremias quer se livrar daquele problema. Jeremias quer... Ei, Deus vai trazer para mim, para você, aquilo que eu preciso. Existem algumas dificuldades, alguns problemas e algumas adversidades que elas vêm para lapidar a nossa vida. Quando você olha para Jericó, Josué está ali, e aí eu vejo os irmãos fazendo a campanha, 7 voltas em torno das muralhas de Jericó, e eu falei assim: as outras 6 ficou aonde? Não, porque foi uma volta por dia, e no último dia 7 voltas. Eles fazem a campanha só dos últimos dias, não das últimas 7 voltas. E as outras 6? Porque no último dia, irmão, teve que ficar lá. Cada dia, uma volta. No último dia, 7 voltas. Para que isso, Deus vai derrubar essas muralhas aí? O povo está lá em cima olhando para Josué e o povo dando volta, falando: são doidos. Irmão, enquanto não começar a te chamar de doido por fazer aquilo que é boa, aquilo que é perfeito, aquilo que agradar a vontade de Deus, você não vai ver coisas tremendas e coisas maravilhosas. Você não vai contemplar as maravilhas de Deus, aquelas coisas que pessoas comuns jamais vão poder experimentar. Você vai poder experimentar. Você vai poder se sentir fortalecido, agraciado. Nada vai abater o teu coração, a tua alma. Nós já estamos na metade do ano, irmãos. Quantos planos você já fez até aqui? O que você alcançou? Porque a gente faz plano e fala assim: ó Deus, eu estou com os planos aqui, e eu preciso que o Senhor financie os meus planos. E aí Deus olha para mim e para você e diz assim: mais do que os seus planos, eu quero você. Você sabia disso? Deus quer você. Deus não quer que você dê certo na vida para você dizer assim: ó, Deus me ama, tá vendo? Tá tudo dando certo na minha vida. Não. Deus quer você e a mim, para naquele dia estar com Ele lá na glória. Aleluia. As bênçãos do Senhor nos enriquecem, não acrescentam dores. Mas é com luta, irmãos. Podia ser facinho Deus chegar lá e falar assim: muralhas de Jericó caiam, e elas caíssem. Mas Deus fez com que eles marchassem em volta dela, e fez com que as pessoas que estivessem em cima daquelas muralhas zombassem deles, porque era uma das cidades mais fortificadas daquele lugar, e era a primeira que eles teriam que enfrentar. E Deus não envergonhou eles ali, apesar de ter acontecido. Presta atenção, irmãos, é uma outra coisa que eu quero falar com você. Muitas vezes a gente não cai aonde a gente pecou. Você sabia disso? Olhe para Jericó. Acã cometeu o pecado lá em Jericó. E aonde que Israel foi cair? Lá na cidadezinha de Ai. Na maior dificuldade eles venceram. Num probleminha pequenininho, irmão. Mas um negocinho pequenininho assim, irmão. Mas foi numa fofoquinha assim, ó. Que os homens olham e falam assim: 3.000 homens, a gente vai lá e vence isso e está tudo resolvido, Josué. E eles vão lá e voltam envergonhados, porque perderam a batalha. Por que eles perderam a batalha, irmão? Por que eles perderam a batalha?
Por causa de um pecado que estava escondido. Às vezes a gente quer dizer assim: Senhor, o que está acontecendo? Senhor, como é que eu vou fazer? A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Pastor Diego pode não saber, os obreiros podem não saber, mas Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe. Porque Ele me conhece e Ele te conhece. Ele me sonda e Ele te sonda. Você vai ver aqui, irmãos, aquela mulher em Jericó está com a vida totalmente destruída. Mas ela tem uma atitude. E se você vê a atitude dela, irmão, depois você lê lá no capítulo 1 do Evangelho segundo São Mateus, você vai ver onde Deus colocou aquela mulher. Vez dela escreveu uma história nova para ela, colocou ela numa linhagem, honrou ela. E quando o tempo que ela viveu lá, vivia desonrada, mas o dia que ela ouviu falar de um Deus todo-poderoso que vinha caminhando com o povo, ela falou assim: eu quero esse Deus para minha vida. Você está entendendo? Não importa como você está, mas como você vai ficar a partir deste momento que você vai receber Deus. Não é para o vizinho vai falar, fulano vai falar, meus conhecidos vão falar assim: olha, mas fez tanta coisa errada, mas e agora? Agora estou servindo a Deus. É? Mas fez tanto, mas vai servir a Deus agora, irmão. E a Bíblia diz que ele fala assim: eu vou lançar isso no mar do esquecimento. Você está entendendo? Vou lançar isso no mar do esquecimento. Vou deixar isso para lá. Vai escrever uma nova história para ela. Você sabe que o povo vai entrar naquela terra e vai tomando posse de tudo aquilo que Deus prometeu. Porém, aqueles que não deram ouvidos, irmãos, ficaram de lado. Não conseguiram entrar lá, morreram, pereceram no deserto, pertinho da promessa, ouviram falar da promessa, chegaram perto da promessa, mas não entraram na promessa. Quantas pessoas você conhece desse jeito, irmãos? Pessoas que estão vivenciando, estão perto da promessa. Você está aqui dentro da igreja, você está perto da promessa. Ei, mas Deus não chamou você para ficar somente perto da promessa, mas para você adentrar ela, para você ser parte desta promessa que Deus lançou sobre a sua vida. Você está entendendo? Deus tem promessas que Deus lançou sobre a sua vida. Mas cada uma delas, irmãos, você vai ter que passar por uma peleja. Você vai ter que passar. Tem umas lutas grandes, Jericó. Aí tem uma pequenininha. Às vezes a gente se perde naquelas coisas pequenininhas. Mas Deus vai lá. Deus vai visitar lá, Josué vai orar. E Deus vai dar uma saída para ele. Deus tem sempre uma saída para aqueles que oram, para aqueles que buscam. Deus tem sempre uma saída. Perdeu uma peleja, mas a guerra não foi perdida, não. A batalha, o Senhor perdeu uma batalha ali, mas a guerra não foi perdida ainda. A Bíblia diz que o crente, ele não pode desistir, não. Ele não pode se entregar, não. Levanta a tua cabeça, irmão. Larga a mão de ficar dando ouvido para pessoas que não têm compromisso com Deus, que não crê na promessa, que não crê na palavra. Ouça a voz do Senhor. A tudo aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir na sua vida. Tudo aquilo que Ele prometeu, por mais difícil que seja, por mais que pareça impossível, Deus vai trabalhar a seu favor. Se você crer, se você continuar caminhando, se você não desistir. Sabe, irmão? Fé. Deixa eu ir num outro texto bíblico. Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei faz aquela estátua, fala assim: vocês vão se prostrar diante dela e vão adorar ela. Quando mandar tocar trombeta, os três ficam de pé, não se dobram. E o rei fala assim: vou dar uma oportunidade para vocês, hein? Não, porque o diabo é ardiloso, irmão. Para pecar ele até espera um pouco. Eu vou dar uma oportunidade para vocês.
vai tocar de novo. E se vocês não se dobrarem, ó, vou mandar aquecer 7 vezes mais essa fornalha e colocar vocês lá dentro. E eles olharam e disseram assim: ó rei, o Deus que nós servimos pode nos livrar dessa fornalha. Eita. Maravilhoso, né, irmãos? Mas o mais maravilhoso é o que eles falam na sequência. Que eles vão dizer assim: porém, se ele não nos livrar, você não tem nada a ver com isso, e nós não vamos nos dobrar diante da sua estátua. A primeira é fé, irmão. A segunda, fidelidade. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele fizer, eu estou aqui e vou glorificar Ele. Se Ele não fizer, eu não deixo Ele por nada. Porque Ele já enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hein? Deus, se o Senhor não fizer, eu vou ficar chateado. Deus não está nem aí se você vai ficar chateado, irmão. Você sabia disso? Deus não está nem aí. Ele tem promessas sobre as suas vidas. Leve a sério as suas promessas. Leve a sério esse lugar que Deus quer conduzir você. Leve a sério porque Deus quer fazer. Não vai ser fácil lá no meio da sua casa, lá no meio da sua família. Não vai ser fácil, irmão. Não vai ser fácil lá no seu trabalho. Em todos os lugares vai se levantar alguém ou algo para te entristecer, para te aborrecer, para fazer você desistir de tudo, mas não abra mão. Sabe, irmão, a 10ª vez que Deus estava aborrecido com aquele povo, e Moisés estava lá, irmãos. Moisés, os caras pedindo para matar eles, apedrejados. Moisés dizendo: Senhor, tem misericórdia desse povo, não faz isso com eles não. Por que você acha que Moisés aparece lá no Monte da Transfiguração? Hein, irmão? Moisés estava pedindo misericórdia, falando assim: Senhor, perdoa eles. Eles não sabem o que faz, não. Eles não conseguiram entender nada. Moisés é um cara diferenciado, irmão. Moisés sempre foi uma pessoa diferenciada. E aqueles que são chamados para a boa obra tem que ser uma pessoa diferenciada. Você tem que ser uma pessoa diferenciada, irmão. A gente fala do Moisés. E aí, vou voltar um pouquinho no texto, lá no Êxodo 32. Você lembra quando Moisés está lá para dizer assim: Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça sair desse lugar. Se a sua presença não for, imagine, irmão, hoje. Imagine Moisés na beira, atravessou o mar, atravessou o Jordão e a terra prometida. Irmão, os crentes hoje olhavam e falavam assim: ó Deus, se a coluna vai ou não vai, se a nuvem vai ou não vai, eu já sei onde é, eu estou indo. Você já viu alguém assim, irmão? Já? Que Deus fala assim que vai abençoar ele com um carro, e outro dia ele já está com 80 parcelas para pagar. Ele não consegue esperar para que Deus prepare algo realmente para ele. Ele não tem graça, ele não tem paciência. Você imagina Moisés lá, irmão? Moisés, se fosse nos dias de hoje, se é um crente no dia de hoje, eu falo assim: ó Deus, vai, se o senhor não vai, é problema seu. Ah, o senhor vai mandar o anjo. Moisés, o que Moisés falou quando Deus falou que ia mandar o anjo? Não quero saber do anjo, não quero saber da sua promessa, não quero saber da melhor terra que o senhor tem para mim, não quero saber do melhor fruto que o senhor tem para mim, eu quero saber do Senhor, porque se o Senhor não for comigo, eu não vou para lugar nenhum, não me faça sair daqui. Deus sabia que Moisés estava naquela caminhada por ele, não por causa da promessa. Deixa eu perguntar, por que você está aqui essa noite, irmão? Você está aqui por causa da caminhada com Deus ou você está aqui por causa da promessa?
Porque quem está aqui por causa da promessa, irmão, você fala assim, ó, Deus fala assim, eu não vou mais, eu vou mandar o anjo. Estou indo com o anjo. Porque lá em Êxodo 32, Deus fala assim, ó, vou cumprir todas as promessas, vou dar a terra para vocês, só não vou junto com vocês, o anjo vai. Ó, Moisés falou assim, ó, não vou. Eu quero o Senhor. O meu interesse não é só pela sua promessa. Meu interesse é o Senhor. Esse é o Moisés, irmão, que já está calejado lá no deserto. O Moisés que recebeu a promessa de Deus, que seria o libertador de Israel, presta atenção. Primeiro momento, ele mata o egípcio e enterra na areia. Segundo momento, ele vai defender os seus irmãos, certo? O que seus irmãos fazem? Olha para ele e fala assim, você matou o egípcio, vai querer matar a gente também? Sabe o que Moisés fez naquele momento? Falou assim, mas Deus me levantou aqui para ajudar esses camaradas e eles estão querendo acabar comigo. Você quer saber de uma coisa? Eu vou cuidar da minha vida. Largou todo mundo lá no Egito, irmão. Largou. Sumiu, arrumou uma mulher, casou, arrumou um rebanho para cuidar e está lá tocando a vida. E de repente, Deus fica só olhando de longe para Moisés, falando assim, então quer dizer que você já casou, já se ajeitou, já arrumou um rebanho para cuidar, já está tocando a vida aí, mas eu tenho uma obra com você. E aí Deus vai lá naquela sarça falar com Moisés. Moisés, o clamor do meu povo tem chegado diante de mim, eu vou tirar eles de lá, Moisés. Beleza, Deus. Também acho bom, né? O povo está sofrendo lá, né? Então Deus fala assim, então vai lá, Moisés, eu quero que você vá lá. Não, eu não, né? Ó, o senhor tem umas ideias e me coloca, né? Meu irmão, Deus teve uma ideia, fala para o seu irmão, Deus teve uma ideia e colocou você nesse negócio. E você aceitou quando levantou a mão e falou assim, eu recebo o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Você aceitou. Você aceitou isso. E Moisés está lá e fala assim, não, Deus, eu não sei falar direito. Não tem problema. Esse irmão vai com você. Senhor, mas o que o povo vai falar? O que eu vou dizer para eles? Quem me mandou? Moisés, fala lá que eu sou, me enviou e está resolvido o assunto. Deus não tem muita conversa, irmão. Então eu queria só que você olhasse para o seu irmão e falasse assim, quer parar de ficar questionando a Deus? E você obedecer a Deus e fazer o que Ele já pediu para você fazer? Porque às vezes a gente está que nem Moisés lá no começo, irmão. E Deus vai falar para ele, põe a mão no peito, aí ele bota, vai com a mão tudo cheio de lepra. Imagina, irmão, vou ficar leproso agora, não, Deus fala, põe a mão de novo. Tira Moisés, estava com a mão limpinha de novo. É Deus falando assim, não é você. Parece que eu ouço Deus falando para Moisés, Moisés, não se acha, Moisés. Não é você. Sou eu na sua vida. Você é um privilegiado porque Deus escolheu. Irmão, Deus não nos escolheu nenhum de nós aqui porque nós éramos bons. E tudo é possível aquele que nele crê. Se você crê, as portas podem se abrir hoje. Se você crê, a cura pode chegar hoje. Agora, Deus não levantou uma geração de fracos, mas de pessoas fortes, destemidas, ousadas, capazes de enfrentar as situações como elas têm que ser enfrentadas. Você está entendendo? Então, quando você estiver num lugar que o assunto não agrada a Deus, você fala assim, dá licença que eu estou me retirando. Aí você ficou crente e ficou chato. Eu fiquei chato, mas eu quero morar no céu. Se quiser a minha presença aqui, muda de assunto. Se não, eu já vou olhar e vou falar assim, para trás de mim, Satanás.
Ou senão você já olha para a pessoa e fala assim, sai dele que eu sei que é você. Você está entendendo? Perdeu a coragem, irmão? Perdeu a ousadia? É? Pastor, antigamente não tinha essas coisas não, né? Não, irmão. Irmão, bem pertinho daqui, irmão. Eu tinha 15 para 16 anos. Eu vim assistir um culto aqui, num lugarzinho que chamava Cristo é Verdade, pastor. Tinha uma irmã, ela partiu no Senhor, chamada irmã Malvina. Ela mal sabia cantar. E ela ficava lá na frente cantando, e as pessoas iam entrando. Não entrava, os obreiros ficavam tudo na porta, pastor. E caía gente demoniada lá na porta, irmão. Eu, como eu sabia como que era a minha vida, irmão, eu chegava meia hora antes dela começar a cantar para mim entrar e ficar lá dentro. E pense no medo que a gente tinha. Medo, irmão. Medo, porque quando ela estava cantando, ela levantava a mão assim para o lado da porta, irmão, não ficava ninguém de pé. Era algo sobrenatural. Você pode falar para mim, isso é loucura, pastor. Irmão, eu vi, eu tive lá pertinho. Você está entendendo? Eu estava lá uma noite, quando ela viu, esse rapaz aí veio buscar uma pessoa, que ele veio matar uma pessoa aqui, o rapaz caiu lá na porta, irmão. Pode tirar a faca, irmão, estava um frio, e estava com 2 blusas e mais um sobretudo, até que assim, irmão. O obreiro abriu, tirou a faca que estava com a faca lá. A esposa dele estava lá dentro. Ele foi lá buscar, a esposa dele foi lá buscar, irmão. Não passou na porta. A graça de Deus. Essa virtude, isso não se acabou não, irmãos. Deus está só procurando um lugar para manifestar. Você está entendendo? Deus está só procurando um lugar para se manifestar. Para manifestar na sua vida. Você está entendendo? Não se intimide com as coisas que acontecem. Tem coisas que você olha e fala assim, é demônio. Repreende, irmão. Você não tem coragem não? Ah, mas é uma pessoa da família. É uma pessoa da família, e daí? Quem quer que seja, irmão, se tiver endemoniado, precisa ser liberto. Use a autoridade que Deus te deu. Ai, não vou ser chata. Eu vou ser... como é que fala, irmão? Politicamente correto. O diabo ama isso, irmão. Você está entendendo? Não mexe comigo. Não pode me repreender. Não pode expulsar mais ele. Entendeu? Nós temos que viver na democracia. Não tem democracia, irmão. Com Deus é reinado. Não tem nada de democrático. Aqui é a vontade de Deus ou é a vontade de Deus. Então, ou a vontade de Deus se manifesta na minha vida ou na sua vida, ou ela não se manifesta. Ou eu sirvo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, ou eu não vou servir a Deus. Ou eu não vou conseguir experimentar tudo que Deus tem. Escute, os milagres não cessaram não. Os prodígios não cessaram. A glória de Deus não cessou. Ele só precisa de um lugar para se manifestar. Porque Deus escolheu homens e mulheres nessa terra para Ele manifestar a sua glória. Deus nunca se manifestou no meio do nada não. Deus se manifestou sempre na vida de pessoas e através da vida de pessoas. E através de pessoa como você. Não, agora pastor, mas eu não sou digno. Pois então se posicione na presença de Deus, porque Deus vai lhe honrar, Deus vai lhe usar, Deus vai te dar autoridade, Deus vai te dar ousadia, porque foi para isso que Ele te escolheu, foi para isso que Ele te chamou. Você não vai temer o mal, mas você vai orar com fé, com coragem, com ousadia, e você vai repreender e vai cair por terra, e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Onde você está, irmão, é para que a glória de Deus se manifeste através de você. Aleluia. Se levantaram contra Moisés, Deus se levantou lá. Você está entendendo? Se levantaram contra Sadraque, Mesaque e Abdenego, Deus se manifestou lá no meio daquela fornalha. Você está entendendo? Porque Deus não livrou
da fornalha. Deus livrou na fornalha. Você está entendendo? Então Deus vai te livrar, irmão. Deixa aí. Deixa aí. Você lembra o que Jesus falou para Judas? Naquela noite? Jesus, sabendo de tudo que Judas ia fazer, Jesus podia olhar para você e falar: suma daqui que eu não quero ver você. Estou chateado com você, você vai me trair. Não. Jesus olha para ele e fala assim para ele: o que você tem que fazer, faça depressa. Porque quanto antes você fizer, antes vai manifestar a glória de Deus. Vai fazer o que você tem que fazer. Você sabe por quê? Porque nenhuma ferramenta forjada contra a tua vida vai prosperar. Porque nada que o inimigo se levante, pode até, não vai chegar pertinho, mas eu lembro que Deus falou para Josué: não temas, se esforça, tenha bom ânimo, larga a mão de se sentir coitado ou coitada, larga a mão de se sentir insignificante. Deus já escolheu você. É por isso que o inimigo atenta contra a tua vida. É por isso que ele atenta contra a tua casa. É por isso que ele atenta contra a tua família. Eu não sei o que fazer. Você não sabe, mas Deus sabe. Pronto, fala assim: Senhor, está nas tuas mãos. E as pessoas vêm pedir satisfação para você. Você fala assim: filho, já entreguei nas mãos do Senhor. Mas não aconteceu nada. Na hora que Deus chegar, você vai ver o que vai acontecer. Espera aí, porque Deus já está trabalhando. Deus já está agindo. Mas não, já bate a cabeça e fala assim: é verdade. Eu acho que eu já perdi essa batalha. Como é que você perdeu a batalha se a Bíblia, ela nos revela que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores? Por que você não põe em prática essa palavra? Hein? Por que você não põe em prática essa palavra? Para você viver ela. Fique de pé, irmão. Eu quero ter um tempo com você. Sabe, irmão, algumas coisas, elas têm uma legalidade para vir sobre a nossa vida. É como aqueles homens quando vão para aquela cidadezinha pequenininha de Ai. Existe uma legalidade de um pecado, irmãos, que não foi cometido naquele momento. Ele foi cometido ali atrás. Eles estão tentando achar o problema ali. Ele fala assim: não, lá em Jericó a gente já passou. E lá nós vencemos. Mas o problema que estava acontecendo na cidadezinha de Ai era reflexo de algo que tinha acontecido em Jericó. E que ninguém percebeu. E que até quem cometeu falou assim: não, mas isso é uma coisa tão insignificante. Irmãos, desobedecer a Deus não é insignificante. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Às vezes, irmãos, nós estamos doentes da alma por causa de coisas que aconteceram conosco, por causa de coisas que afligiram a nossa vida um dia. E a gente fala assim: irmão, já passou, já esqueci. Não. Isso precisa ser tratado. Eu preciso chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, me perdoa porque eu falhei. Me perdoa, Senhor, porque isso tomou meu coração, tomou minha alma em algum momento da minha vida. E eu não fiquei curada disso. O tempo só passou. E eu achei que está tudo bem, está tudo certo. E eu ainda não pedi perdão. E eu estou querendo caminhar com algumas coisas, eu não consigo caminhar. Eu não consigo ir adiante.
Parece que de vez em quando a tristeza vem, a angústia vem, e a gente fala assim, ali, eu estou ali, eu ouço um louvor e aquilo alegra o meu coração, eu estou ali, eu ouço uma oração e aquilo alegra o meu coração, mas acontece que isso não está mudando, porque a questão não é quando você está aqui, a questão é quando você está lá fora, a questão é quando você está no trabalho, a questão é quando você está em casa, é lá, irmão. Aqui é fácil, aqui a gente chega, o irmão já sorri, está tudo bem, meu querido, Deus vai te sustentar. Aí você ouve uma oração como nós ouvimos aqui essa noite, aí você ouve uma palavra, e você fala assim, não, Deus é comigo, até sair por aquela porta. Porque depois que passa, irmãos, você continua abatido. E às vezes alguma coisa é algo que precisa ser tirado. É algo que precisa ser arrancado. É algo que você precisa confessar diante de Deus e dizer, Senhor, eu preciso do teu perdão. Eu preciso, Senhor. Eu preciso, porque está me consumindo. E não é ninguém, irmão, senão o Espírito Santo de Deus que vem até você e traz esse sentimento. Sabe por quê? Porque Ele sabe que todas as vezes que você está dessa forma, você está vulnerável. Então o Espírito Santo de Deus, Ele vem até você e Ele vem para te tocar. Sabe, irmão, às vezes uma ferida dói, porque a gente tem que mexer nela. É para aquelas feridas que elas não são tratadas, irmãos, que ela cria aquela casca e por baixo ela não cicatriza. Hein? Quem sabe essa noite, olha, hoje é a 4ª noite, então é a 10ª noite, né? Dos mês de outubro seria hoje. E você está aqui, e nós já estamos em julho, irmão. Nós já estamos em julho. Eu quero saber como é que está o teu coração essa noite. Como é que está a tua alma. Eu quero orar com você nesse momento.